reverência. E é um tema, eu confesso para você, eu coloquei um tema, daí talvez à primeira vista, falou, puxa, e eu confesso para vocês que eu gosto de temas que chamem a atenção, e eu tenho assim uma pessoa que me inspira, o pastor Marcelo Almeida, ele coloca uns temas bem engraçados. Tem uma mensagem dele, que se os irmãos passassem lá atrás da igreja para comprar, ia ver lá assim, beija-me com os beijos da tua boca. Tu falou, meu, isso aqui, será que não está no lugar errado, não é da igreja mesmo? Não é? Para chamar a atenção. E eu coloquei, se puder colocar o tema da mensagem de hoje, aqui pode já projetar. Repita isso, estou quebrado. Você tem coragem de falar isso? Pode falar assim meio português, né? Tô quebrado, né? Pastor, mas é falta de fé, para com isso. Calma. Fala para o pessoal do lado, calma, não precisa sair da igreja, não precisa ir embora. Glória a Deus, apagaram a luz lá do fundo. Aí os irmãos não dormem atrás não, tá? Amém? Vou ficar de olho aqui, está filmando. Pode ver que tem umas câmeras aí, estão sendo filmados aí. Queridos, tô quebrado. O Uri está aqui hoje, o Uri da Ju? Está aqui? Não está, né? Aí o Uri que eu trabalhei com ele, pensa num camarada que tem aqueles livros, 1001 dinâmicas para a célula, e tem 1001 piadas, histórias engraçadas, mas ele conta, ele trabalhou na antiga Brazeixos, que virou depois a Arvin Meritor, acho que é isso, e tinha um camarada que trabalhava com ele, bem antigo de igreja, né? E assim, tem apelidos engraçados, negão, velho, gordinho e tal, enfim, aí, daí tinha lá o negão, né? E sempre brincava, ele sempre solícito, porque tem gente que não gosta de brincadeira, mas ele sempre solícito. E algumas vezes o Ori chegava lá de longe, e aí, negão? Aí ele chegava assim, triste, assim, perto do Ori, meu, não zoa não, meu, não zoa comigo hoje não, eu tô com umas dívidas aí, meu. Eu tô com umas dívidas hoje aí, não zoa não. Ou seja, né, você pode pensar que essa palavra aqui, tô quebrado, né, ou português mais assim, tô quebrado, né, pode ser o tô mesmo, é quebrado de falido, mas eu quero aqui ministrar uma palavra para vocês hoje, que a gente sempre fala, sempre a gente ouve essa palavra nas entrelinhas, mas eu quero aqui trazer para a igreja, não é uma revelação, mas é uma revelação para mim, uma palavra rema para mim, espero que seja para vocês também, amém, queridos? Uma palavra rema, o que é? Uma palavra que ela sai do papel, ela se torna diferente na nossa vida, se torna a minha palavra, ela passa a fazer a diferença na minha vida. Então, queridos, o tema já está aí, estou quebrado, e uma coisa que eu quero já começar falando aqui, nesse tempo que o pastor Gumer esteve conosco, agora esse último tempo, aqui, eu fui privilegiado, trabalhei anos com ele, mas esse tempo especificamente que ele veio do Japão, para umas férias, entre aspas, né? Mas trabalhou bastante aqui também, servindo as igrejas no Brasil, e ele falou muito sobre uma frase, ter consciência da presença de Deus. Quantos ouviram muito isso aqui? Ter consciência da presença de Deus. Quando nós temos consciência da presença de Deus, muda tudo, muda tudo. O culto não é mais o mesmo, porque quando nós temos consciência, é como se nós entrássemos na história, estivéssemos também fazendo história. E eu diria que o primeiro passo para isso é a concentração. Eu lembro que, quantos aqui estão fazendo faculdade? Ninguém aqui, né? Porque é um Tadel, tem aqui o Albino, glória a Deus. E eu vejo muitos jovens hoje, e até dão desculpa, saem da igreja, ficam afastados. Quantos já viram, porque começou a faculdade? Quantos já viram pessoas assim? Eu confesso para você que eu sou um bom exemplo, contrariamente a isso, porque eu fiz faculdade sendo já depois de casado, porque a conta é mais cara depois que você casa, vai fazer um estudo, é mais caro. Eu e a gatinha fomos estudar, e eu lembro que eu já tinha, na época, fora da visão, eu sei disso, mas eu tinha lá meus 7 discípulos, imagine, tudo jovens, tudo querendo, assim, que nem pintinho,
querendo a minhoquinha na boca, e a gente levava esses garotas, eu lembro, para casa, nos finais de semana, tantos finais de semana gostosos juntos, e só que eu entrava numa crise, porque com toda a atividade que eu tinha já na igreja, na época Plenitude em Cristo, e eu lembro que o meu tempo, ele era diferente do tempo dos meus amigos de escola, porque eles estudavam, trabalhavam, mas eles não tinham essa atividade extra, que era a igreja. Eu era o único que tinha, inclusive em alguns momentos eu era criticado em alguns trabalhos, não poder participar e tal, e eu confesso que gerou uma crise no meu coração, por conta de eu estar estudando e poder não dar, de repente, o meu melhor ali e tomar bomba, e repetir, ficar em DP e tal, e eu confesso para vocês que eu não fiquei nem um semestre em DP, em dependência. Por quê, Emerson? Fala para mim um segredo. E o segredo, o pastor Gumer me deu na época o segredo, eu diria que é mais ou menos como ter consciência da presença do Senhor, mas é se concentrar no momento. Porque talvez você esteja aqui, mas deixou um problema, uma pontinha para trás e está pensando, puxa, aqui a igreja está sem água, mas em casa também está sem água, como que eu vou fazer? Eu quero dizer uma coisa para você, você está aqui, você não vai conseguir resolver nada na sua casa. Você não vai conseguir resolver nada que você não resolveu no seu dia de trabalho. Você não vai conseguir resolver nada com os seus filhos que você não resolveu durante o dia. Agora você não vai resolver. Então, e às vezes a gente fica pilhado com aquilo, procrastinando e pensando no momento errado, talvez até na coisa certa, mas no momento errado. O pastor Gumer me deu um conselho sábio. Em Provérbios fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E ele falou, Emerson, eu quero, e também foi como uma palavra rema para mim, ele falou assim, o seu tempo, apesar de ser muito menos, e parecer ser muito menos, e de fato ser muito menos, do que o tempo que eles têm para estudar, o seu tempo vai render mais. O seu tempo vai render muito mais. E queridos, eu confesso para vocês que o tempo que eu não trabalhei em conjunto, o tempo que eu não fiz trabalhos extras, o Senhor supriu de outra forma. E eu lembro que na sala de aula, tinha um professor lá, um doutor, e ele levava horas ali, falando, sentado, e eu ficava preocupado, falei, meu Deus, eu não consigo acompanhar anotando. E eu comprei na época um gravadorzinho, daqueles de cassete que fala também, só que era uma fitinha pequenininha, e gravava, acabava, eu colocava outro, sentava ali. Ele o professor se achava importante. Falei, nossa, estão me gravando aqui e tal. Porque depois, em casa, eu ficava ouvindo. O que é isso? Na verdade, eu estava doutrinando a minha vida para receber o melhor de Deus naquele momento. Quantos recebem em nome de Jesus? E queridos, dentro desse tema aqui, eu estou quebrado. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas estão resistentes à palavra de Deus, apesar de ter contato com a palavra, mas resistentes também. Em Apocalipse fala que nos últimos dias muitos apostatarão a fé. O que é isso? Se esfriarão, ou seja, a palavra, ela não tem mais efeito. A gente, apesar de estar vendo, mas não está sentindo, não está acontecendo nada nas nossas vidas. Talvez falta reverência, falta concentração, mas eu quero falar de algo aqui, de estar quebrado literalmente. E eu quero convidar, não sei se a equipe pode colocar lá a versão NVI do Evangelho de Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos 6, 30 a 52, mas acho que eu nem vou ler tudo, mas pode colocar aqui, queridos, esse episódio, ele fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fazendo ali um milagre. Então quero que você acompanhe aqui, os apóstolos reuniram-se, 30, a Jesus, e lhe
e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Pode colocar. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para o lugar deserto, descansem um pouco. Então, eles se afastaram do barco num lugar deserto. Mas muitos do que viram retiraram-se, tendo reconhecido, correram a pé, todas as cidades chegaram lá antes dele, ou seja, correram antes. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve, repita, compaixão. Teve compaixão. Ou seja, Jesus se compenetrou naquele povo, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está tarde. Manda embora o povo, para que possa ir ao campo, os povoados vizinhos, e comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Não sei quantos já pararam para fazer a continha. Você lembra do preço do perfume lá, que Maria derramou no pé de Jesus? Quantos que valia aquele perfume? 300 denários. É algo em torno de hoje, é algo em torno de 30 mil reais, mais ou menos. 200 denários, pensa a quantidade de pessoas que tinha lá. Algo em torno de 20 mil reais, para dar de comer para aquela multidão ali. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer, mestre? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando verificaram, sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles assentaram em grupos de 100 e 50, até aqui, pode parar até aqui, porque daí são muitos textos. Eu quero mostrar para vocês aqui um ponto-chave, onde eu quero chegar. Eu quero já pular, se você puder já pular aí para o versículo, deixa eu só achar aqui o versículo. 52, já vai direto para o 52. Queridos, só uma coisa aqui. Jesus já operou um milagre, presta atenção em mim aqui, ó. Jesus operou um milagre dos pães, da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos, com falta de fé, queriam dispensar ali aquele povo, aquele mundaréu de gente, até falando: será necessário gastar todo esse dinheiro? Talvez eles até tinham o dinheiro, porque eles falaram isso, talvez o tesoureiro até tinha o dinheiro lá, 20 mil reais para gastar. Aí, ok, fizeram um milagre. Jesus, eu acho que ele falou assim: meu Deus, me dá paciência. Ele foi para outro lugar, ele foi orar. Os discípulos foram para o barco, para outro lugar. Quando Jesus, ele chega ali naquele barco, no meio daquela tempestade, Jesus, ele faz outro milagre. Ele faz a tempestade acalmar, não é isso? Ficou para trás aqui nesse texto. Ele faz a tempestade acalmar. Só que daí, Jesus, depois que acalma a tempestade, ele fala algo para eles. Ele volta num assunto anterior. Não sei você, mas você já tentou, de repente, um filho, um discípulo, de repente você precisa conversar algo com ele, mas já passou, é que nem o filho apronta, de repente numa festa, fora de casa, aí você fala assim: a gente vai conversar na hora que chegar em casa. Só que daí ele dorme no carro, né? Daí chega em casa e tal. Aí o que você faz? Jesus, ele está ensinando algo aqui. Deixa anotadinho, anota na caderneta lá, no livrinho negro, e volta a conversar. Passou uma tempestade, passou tantas coisas, mas ele voltou no assunto. Aí olha o que ele fala ali: pois não tinham entendido, mas eles já tinham sido, estava em outro momento já, o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Mas peraí, pastor, mas esses camaradas viram tantas coisas, por que está endurecido em relação a quê?
O que estava endurecido em relação ao quê? A quem era Jesus. O tema da palavra hoje aqui, apesar de estar ali, estou quebrado, é sobre quebrantamento. Quebrantamento não é um estado, ou seja, nossa, que bom louvor maravilhoso, e a gente começa ali, e eu choro, e a pessoa fala, nossa, como ele está quebrantado, como ela está quebrantada. Você já ouviu esse termo? Nossa, como eu fiquei quebrantado. Mas será que isso é quebrantamento? Sim, é quebrantamento, se quebrantou. Mas o quebrantamento que eu quero dizer para vocês aqui hoje, queridos, é um quebrantamento de estilo de vida, aonde nós estamos sensíveis, porque Deus está falando o tempo todo. Deus está falando aqui através desse microfone para vocês, através da minha vida, mas a partir do momento que você sair daquela porta, Ele continua falando, Ele continua fazendo, através de tantas outras coisas. Os discípulos estavam com o coração endurecido. Agora, abre a Bíblia, vai lá em Marcos 8, de 1 a 21. Marcos 8. Aqui fala da segunda multiplicação, só que agora dos pães. E eu quero também, acho que por conta do tempo, até pode tirar, eu vou só pedir, daqui a pouco eu peço para você colocar o versículo, pode deixar o tema ali. Acontece algo muito parecido. Naqueles dias, reuniu-se lá outra multidão, também, visto que não tinham nada para comer. Só que Jesus, ele chama os discípulos dessa vez e pergunta, quantos pães nós temos? E os discípulos falam assim, 7 pães. Ok, beleza, é suficiente. Da mesma forma, eles falam assim, mestre, mas a multidão é muito grande, não tem nada para comer, está longe. Aí Jesus, ele podia falar assim, tá bom, fica quieto, deixa que eu faço do meu jeito aqui. Talvez quantos fariam isso? Talvez eu faria isso também, perder ali a compostura com os discípulos. Mas Jesus, mais uma vez, ensinando algo para eles. Olha só que interessante. Terminou o episódio, multiplicou pão de novo, multiplicou ali para 4.000 pessoas agora, homens, devia ter mulheres e crianças também. E os fariseus, aonde eles chegaram, os fariseus começaram a pedir um sinal para Jesus. Só que Jesus, conhecendo o coração deles, está lá no 11, Jesus fala assim, os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus e pô-lo à prova, pediram-lhe, 8:11, pediram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal se dará a vocês. Então, se afastou deles e voltou. Aí, conta um episódio engraçado aqui. Os discípulos esqueceram um pão. Olha só, os discípulos haviam esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Então, eles tinham quantos pães? Jesus perguntou, quantos pães você tem? Eles disseram quanto? 7. Só que eles esqueceram um no barco aqui. Quantos pães de fato eles tinham? Eles tinham 8 pães, não é isso? Eles tinham 8. Olha só o diálogo de Jesus com eles aqui. Tinha esquecido o pão no barco. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. 16. E eles discutiam entre si dizendo, é porque não temos pão? Ou seja, eles estavam completamente desligados, desconectados daquilo que Jesus, do momento ali, você lembra do Kairos, do relógio de Deus? Eles estavam em outro tempo, mas não naquele tempo. Jesus estava falando, cuidado com os fermentos dos fariseus. E eles, mas será que é por causa do pão que a gente deixou lá no barco?
E também, de fato, Jesus ele aproveitou e fez um ensino para eles aqui também. Olha só, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem perceberam? Fez uma pergunta. Olha o que Jesus fala de novo aqui, nesse versículo, no versículo 17. O coração de vocês está endurecido. De novo, mais uma vez. Faltou o quê? Quebrantamento no coração deles. Faltou uma sensibilidade para poder ouvir ali aquilo que Jesus estava falando. Aí ele continua no versículo 18: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí os discípulos: 12, Senhor, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para, agora o próximo milagre, o segundo milagre da multiplicação, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí os discípulos: 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entenderam? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu? Queridos, eu já estou aqui finalizando. O que é o quebrantamento? O que é o quebrantamento? Quebrantamento não é um momento, pode até ser, mas o quebrantamento é algo que é um estilo de vida eu tenho. Quando você toma aquela fechada no trânsito, ou você é quebrantado, ou você não é quebrantado. Quando a esposa, ela, amor, precisa arrumar a torneira, e você acabou de chegar do trabalho e cansado, você é quebrantado, ou você não é quebrantado. Quando as contas estão vencendo, e você tem entre o desespero e a fé, ou você tem 2 caminhos: ou você é quebrantado, ou você não é quebrantado. Quebrantado é uma pessoa sensível à voz de Deus. Olha só, quebrantamento significa enfraquecido, abatido, sem forças. Quebrantar, cuja origem vem do latim crepare, que significa quebrar, estalar, rachar. Quantos aqui estão inteiros, precisa ser rachado? Muitos de nós aqui precisamos ser rachados, quebrados, porque a falta de quebrantamento impede de nós caminharmos com Jesus e enxergar os milagres que Ele tem para nós. Foi isso que os discípulos perderam aqui. A Bíblia fala de quebrantamento em algumas passagens. Por exemplo, no livro de Jó, quando ele suplica a Deus, está lá: o meu espírito está quebrantado, está lá em Jó 17:1. E os meus dias se extinguem, a sepultura está preparada para mim. Em Salmos, fala aqui, Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quantos que querem ter o coração, o Senhor perto de você? Um coração quebrantado atrai a presença do Senhor. Um coração quebrantado. Agora, um coração endurecido afasta. Como Jesus disse ali: queridos, vocês não entenderam ainda, não entenderam nada. Até quando vocês vão caminhar comigo? E vocês não vão entender. O que impede de nós sermos quebrantados? Rapidamente aqui, conceito errado sobre santidade. Na Bíblia, lá em Hebreus 12:14, se você quiser ler depois, não precisa colocar aqui. O conceito de santidade, ele era muitas vezes mais externo. Ou seja, eu tinha que entrar no templo banhado, limpinho, perfumado. Mas
Eu pergunto, nos dias de hoje, é assim santidade? É assim? Deus, Ele não olha o exterior, mas Ele olha o interior. Deus, Ele está preocupado com o interior, conceito errado de santidade. Falta de andar na luz, vida oculta, impede de nós sermos quebrantados. Talvez aqueles discípulos ainda no ocultismo ali das suas vidas, não entendendo. Por isso que não estavam quebrantados, indisposição para a renúncia, impede quebrantamento. É aquela pessoa que se converte, entrega algumas áreas para Deus, mas outras áreas não, mas essa área aqui não. Aí no Tadel, a célula, não dá. Aí já é querer muito. Discipular, não, pastor, isso aí não dá. Pessoas que são donos da verdade, não abrem mão da verdade dela, em detrimento da verdade bíblica. Prazer do pecado, isso aqui é uma coisa engraçada, porque pessoas que, envolvidas no pecado, mas não conseguem sair. Por exemplo, vícios, se você perguntar à pessoa, você sabe que isso aí faz mal para você? Você sabe que isso aí está te matando? Sei lá, bebida, droga, cigarro. Puxa, eu sei, mas eu não consigo parar. A pessoa está cauterizada dentro dela. Muitas vezes nós aqui na igreja também cauterizados. Agora, quais as marcas de uma pessoa quebrantada? E essa aqui somos nós. Disposição em consertar. Quantos pacificadores nós temos aqui? Pacificadores, pessoas dispostas a fazer o bem. Facilitador. Tem um monte de pessoa que eu não entendo, mas parece que o chamado delas, você perguntar, querido, qual que é o seu chamado? Não, é dificultar as coisas. Eu estou aqui para dificultar a sua vida. Não sei se já viram, eu já tive chefe que falou assim, querido, se eu puder dificultar a sua vida, eu vou dificultar, não estou aqui para te ajudar. Eu falei, chefe, poxa, obrigado. Mas nós, que temos o Espírito Santo, nós que temos um coração quebrantado, somos pacificadores. Facilidade para admitir um erro. Muitas vezes o erro, ele está relacionado a, de fato, de repente você fez alguma coisa errada, quando alguém vem corrigir você, como que você faz? Como que você age? Não, mas você quer contar a história? Ah, não, mas veja bem, e tarará, e tarará. Facilidade em reconhecer o erro. É uma das características de um coração quebrantado. Gratidão pelo confronto. Você agradece? Puxa, obrigado por me confrontar, meu discipulador, meu líder, ou alguém, seja quem for. Não, não admito não, eu não erro. É Jesus no céu e eu aqui na terra, eu não erro. Alguém pode errar, eu não. Zelo com as coisas de Deus. Quantos zelosos com as coisas de Deus nós temos aqui? Queridos, não precisa colocar também, lá em 2 Samuel 12, 1 a 15, fala uma historinha, eu vou finalizar com isso aqui. Natã, ele foi ali repreender Davi, porque Davi vinha numa decadência por conta do seu pecado. Mas pensa bem, coloca no lugar do profeta. Imagine vocês aqui, ver alguma coisa na minha vida, na vida do pastor Cleito, pastor Rogério, pastor Guilherme, e vir e corrigir. Puxa, mas como que eu faço para chegar e corrigir? E Natã contou uma historinha, uma parábola para ele. Uma parábola do rico e do pobre que tinha só uma ovelhinha. E chegou um viajante lá, o rico, ao invés de pegar da sua fartura, foi lá e matou justo a ovelhinha do pobre, para dar para o viajante comer. Aí Davi, morte para esse cara tem que morrer. Aí Natã, pois é Davi, esse cara é você. Aí Davi, meu Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei.
por conta da postura do coração quebrantado de Davi, Deus permitiu que ele permanecesse vivo. Mas ele viria ainda muitas tragédias na sua casa, em decorrência daquilo que ele plantou. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós necessitamos, queridos, ter um coração quebrantado. O coração quebrantado te ajuda como discipulador. Um coração quebrantado te ajuda como discípulo no seu trabalho. Pessoas com um coração quebrantado são pessoas que eu diria que vão ter mais oportunidades para serem colocados em cargos de confiança nas empresas, para gerenciar, liderar multidões. Porque são pessoas sensíveis ao ambiente, sensíveis a Deus, sensíveis às pessoas. Lá fora, desde pequenininho, o diabo tem escravizado as pessoas, tirando essa sensibilidade de muitos de nós, para cada um viver a sua vida, para não ter um coração quebrantado, para ter um coração frio, desligado das coisas, porque ele sabe que quando nós assumirmos uma posição de quebrantamento, não é na igreja, eu não estou falando de se quebrantar aqui, amém. Os irmãos não ficam tímidos, pode se quebrantar aqui, pode, não tem problema, mas nós precisamos ter uma vida quebrantada. Uma vida quebrantada, principalmente no momento de perseguição, no momento de luta, de aflição, no momento que mais nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Sabe o que acontece? Nós expelimos Deus, porque Deus é atraído por um coração quebrantado, mas um coração endurecido afasta a presença de Deus. Quantos querem um coração quebrantado? Eu quero pedir, quero encerrar aqui, vem à frente todo mundo. Eu quero orar aqui, eu sou o primeiro, queridos, porque essa palavra aqui ela é para mim. Eu sou o primeiro a pedir esse coração quebrantado para o Senhor. Nós vamos só cantar essa música. Nós já estamos encerrando. Peça para o Senhor. Senhor, eu não quero ser como aqueles discípulos, tanta fome, caminhando com Jesus, mas não percebendo Jesus.